É. Muito bem, hein? Vamos lembrar mais uma vez, hein? O canal UOL está na sua TV. Se não tiver, fale com a sua operadora. Olha, o Flamengo já sabe das condições para contratar o Danilo, né? Ele avançou nas conversas para contratar o zagueiro e lateral Danilo, capitão da seleção brasileira, e o UOL apurou que o jogador decidiu do lado da família dele que quer voltar ao Brasil e não ir para o Napoli, que era outro time que poderia abrigar aí o Danilo. Ele já atua, né, como zagueiro na Juventus, negocia sua rescisão contratual. O Flamengo sabe as condições e está aí nas tratativas para contratar o jogador, que também interessa ao Santos, que foi o último clube dele no Brasil. Caso ele tenha seu acerto com o Flamengo, ele vai negociar a sua saída com o Juventus. Mais ou menos o que falta é mais ou menos a história do Neymar com o Al Hilal. Ele já está tendo um acordo com o Santos, mas falta acertar com o Al Hilal. Claro que no caso do Danilo da Juventus deve ser mais simples, né? A ideia é que ele jogue como zagueiro, já que o clube perdeu o Davi Luiz e o Fabrício Bruno e manteve o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Na lateral direita tem o Wesley, foi sondado para sair, mas o clube não quer negociá-lo antes do Mundial. Além disso, Mauro, o Flamengo mantém a sua oferta pelo Vitão e tenta fazer com que o Inter libere o Vitão, uma proposta de 36 milhões de euros, 37 milhões. Além disso, o Flamengo perdoaria a dívida que o Inter tem com relação ao Thiago Maia para contratar o zagueiro Vitão. Tá aí o panorama do Flamengo de contratações nesse momento, Mauro. O Vitão, o Inter já falou que não aceita, ele quer 10 milhões mais os 4 da dívida, então 14, dessa maneira vai ser difícil. Não vai avançar. Se ficar nessa, não vai avançar. E o Danilo tinha opções aí também, o Brighton tinha interesse nele, o Napoli também, que lidera o campeonato italiano, né? Mas a alegação é de que questões pessoais, né, fazem com que ele queira voltar ao Brasil. Então deve chegar em condições parecidas com a do Alexandre, que jogava com ele na Juventus, né? Chega sem multa rescisória, certamente com um ótimo salário, com luvas, aquela coisa toda. E de fato ele tem jogado como zagueiro até pelo lado esquerdo, muitas vezes pelo lado esquerdo, não só pela direita. Mas é outro sistema de jogo e tal, mas certamente o Felipe Luiz sabe disso, né? Já estudou o tema e tem a ideia de como aproveitar o jogador. Um jogador experiente, um jogador que deve agregar aqui. A grande questão dessas contratações que eu acho sempre é a relação custo-benefício, né? Quanto vai custar, porque não existe de graça, isso é uma balela. Jogador vende, ninguém vende de graça. O salário, luvas diluídas, é esse que é o ponto, né? E eu não sei também por que o Flamengo não pensa em aproveitar mais os zagueiros da base. Porque se contratar 2 zagueiros, como está tentando contratar, esses garotos vão ficar de novo no final da fila. Então, por que não dar oportunidade aos jogadores da base? Por que não insistir? O Felipe Luiz não confia neles? Ele elogiou o garoto lá, o que jogou no domingo, faltou até o nome dele, Clayton. 17 anos. Não, o Cleiton não, o outro menino que veio da base. Até falou, vai acabar. João, né? Não vou falar. Não vou falar muito, porque senão ele vai acabar saindo, que nem aconteceu com o Vitor Reis do Palmeiras. Não vai ficar aqui. Então, os jogadores são tão bons, por que não aproveitam os meninos também? Sabe, o Flamengo o Cleiton ficou no banco ano passado, não jogava nunca. Tinha 4 caras à frente dele, os 2 Léo, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Ele não jogava. Agora que está jogando nesse time mequetrefe aí que eles deixaram no Campeonato Carioca, nessa péssima programação que eles prepararam para o Campeonato do Rio de Janeiro, deixaram os garotos expostos num time mal treinado, parece um catado, com o que sobrou, né, para jogar o Campeonato Carioca, porque os garotos que eles se interessaram mais, eles levaram lá para os Estados Unidos. Enfim. O Danilo, e tem uma história aí do Galo tentando convencer o Bruno Henrique a deixar o Flamengo. Né, o Danilo Vitão pode chegar, como a gente falou, e o Bruno Henrique interessa ao Atlético. Tenta convencer o atacante de 34 anos a deixar o rubro-negro. O Bruno Henrique tem mais 2 anos de contrato com o Flamengo, mas o Flamengo não quer negociá-lo. O José Boto descartou recentemente saídas de atletas importantes do elenco. E segundo o Globo Esporte, o Galo quer convencer os representantes do Bruno Henrique, usando também o argumento de que ele ficar mais perto da família, ele é de Belo Horizonte, um contrato um pouco maior. O jogador tem 34 anos e ainda está jogando em bom nível, né?
É um bom nível, mas dependendo da proposta que vier, eu acho que o Flamengo pode analisar com carinho, considerando a idade dele, considerando que é a última chance de venda, porque não é simples você vender e o Flamengo pode, de repente, pensar numa renovação. Acho que se você tiver uma proposta boa pelo Bruno Henrique, você compõe alguma proposta para algum jogador mais jovem, ou eventualmente se estiver de olho em algum jogador da base. O Bruno Henrique, ele é um bom jogador, teve anos incríveis no Flamengo, mas não vem na sua ascensão como já esteve, né? Então eu acho que, dependendo da proposta que vier, pode considerar, mais ou menos, não estou comparando a qualidade dos dois, tá? Mas é mais ou menos o Rony com o Bruno Henrique, tá? O Rony é uma última proposta que o Palmeiras pode vender, ou mesmo o Dudu, enfim, Dudu até uma idade mais avançada, mas quando o Palmeiras aceita a venda do Dudu no meio do ano, eu sabia que era a última proposta que viria. Então, dependendo da proposta que o Galo fizer para o Bruno Henrique, eu vou te falar que dá para negociar. Em relação à chegada do Danilo, acho que é um jogador importante mais para o vestiário do que para o campo, é a minha impressão, porque eu não vejo o Danilo tirando a vaga nem do Léo Pereira nem do Léo Ortiz. Eu acho que o Danilo ele é um líder, ele tem experiência. O que o Mauro falou é 100% para mim também, a relação do custo-benefício que você vai ter que avaliar. Mas tecnicamente, nos últimos tempos, o Danilo também não vem na sua melhor fase. Não à toa deixou a lateral para jogar de zagueiro, porque tem menos mobilidade, exige menos do físico, né? Você ser zagueiro do que lateral. Então eu acho que o Danilo chega para compor, é uma opção interessante no aspecto de experiência, no aspecto de liderança, mas dentro de campo eu acho que o Danilo chega para ser reserva dos dois Léos, viu, Tirani?